Milton Golec, Opa, eu te dei uma missão, deu. e missão dada é missão cumprida. Exatamente. A gente não é quartel, mas é missão dada, missão cumprida. E o que você achou, né, da minha sugestão? Poxa, bom, eu não sei se o presentinho que eu trouxe vai responder. Vamos ver então, vamos fazer Qual o seguinte, presentinho eu Rodrigo. trouxe? Coloca na tela aí então, Ah, né? Tá juro doido pra zero. derrubar a gente. Já sabe que ninguém tem, mas agora taxa Tá. zero. Olha a molecagem. É importante a gente falar que tem diferença, né? Tem Do diferença. juros, taxa zero. Vamos lá. Mas que taxa? Qual é a zero? Não sei. Taxa de abertura de crédito, taxa de emissão de carnê, taxa de... Qual é a taxa que é zero? Não sei. Mas a propaganda não diz. Não diz. Taxa zero. Taxa de juros? Então, como é que o pessoal estava reclamando? Porque não adianta muito, né? Você vai na propaganda, é taxa zero. Mas qual taxa? Mas se te cobram 15 taxas e uma só é zero, não vai adiantar muito. Exatamente. Né? Tem que saber qual é a taxa. Aí... Ou então é o taxas zero, né? Exatamente. Aí sim, taxa aí é outra zero, coisa, né? Sem taxas. Né? É o S que faz a diferença. Vai fazer diferença. Né? Mas eu nunca vi nenhuma propaganda desse S presente, não. Nem eu. Também Olha que eu estou ali focado na mídia. E o cartão de crédito cobra juros pela metade. Mas como é que eles cobram se a taxa de juros são flutuantes? Pois é, né? Que metade é essa? Que metade é essa, né? Verdade. Bom, umas perguntas importantes, né? Que metade é essa? Você percebeu, né, que todas essas questões aí elencadas pelo Nilton são questões que você vê amplamente nas propagandas dos bancos, financeiras, fintechs e outros, né? Fintech, então, nem se fala. Juro zero você já ouviu, né? Já falamos aqui que não existe. Não existe. Né? Juros zero não existe. Taxa zero, então, mais complicado. Que taxa? Que taxa é essa que é zero? Não diz também na propaganda. E o tal do cortar os juros pela metade, então... Como se cortar pela metade fosse bom, né? Porque se cortar pela metade ainda é muito alto. Exatamente, é muito alto. Vamos lá, continua, Rodrigo. Tem mais presente para você. Vamos lá, tem mais, em continuação. Agora, localizadores de empréstimo. As taxas são absurdas, mas o consumidor não presta atenção porque ele cobra uma taxa de intermediação. Viu aquela propaganda que um sertanejo canta, aí todo mundo começa a chorar, aí consegue um dinheiro, aí coisa assim. Eu consegui ver. Eu fiz esse exemplo aqui, só estou trazendo de volta para vocês darem uma ideia. R$4.000 para pagar 12 prestações de 644. Opa! Ele vai pagar o dobro, 15%. Então aquele pessoal está rindo de quê? De que eles estão rindo? Estou rindo só do cara que está cantando, né? Ou do trouxa que vai acreditar no que eles estão falando. Porque eles não tinham. Você ria, vencer. E por falar em trouxa, o próximo é muito interessante também. Eu gostaria muito de saber, né? Porque esses bancos virtuais, as chamadas fintechs, né, que são os bancos não físicos, né, eles estão oferecendo um milagre da natureza, né? Porque não tem taxa, você não cobra nada, chama os bancos de retrógrados, né, que te cobram, que te aprisionam, que isso e que aquilo. Tá. Mas qual é o objetivo de tanto amor no coração? Eu soube de um que todo pagamento que você recebe para um serviço prestado, eles tiram uma parte. Opa, tá aí então. Já tá aí. Então a filantropia é só até a segunda página. Né? Exatamente, até a segunda linha. Até a segunda linha, né? Porque a terceira linha exatamente. Pode colocar essa tela aí de novo, por favor, Rodrigo? O que acontece é o seguinte, que são as fintechs o próximo assunto. Né? Eles estão fazendo propaganda na mídia, as pessoas não entenderam. A pergunta é boa. Como é que eles lucram, então, né? Vivem de quê? Se não te cobram nada, eles vivem de quê? Eles vivem de quê? Exatamente. Você não se lembra de uma que eu trouxe aqui? Deu um golpe de 80 milhões no mercado? Verdade. Depois fechou, deixou todo mundo na... Deixou todo mundo. Na M, né? Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas... O mal do brasileiro, infelizmente, é querer tudo fácil. Ele quer tudo fácil. E aí a gente pode incluir nas fintechs as moedas virtuais também. Os bitcoins, já estão fazendo propaganda de bitcoins aí. Pois é, né? Não faz, eu continuo, não façam isso. Não façam. Você está num banco virtual, o pessoal faz propaganda, você não sabe se aquele pessoal que está na televisão lá é o mesmo que vai te atender. Não é. E quando entra um hacker, está vendo como é que está vendo o problema de hackers aí? Verdade. Exato. Aí o cara vai lá, entra, se passa pelo banco virtual, pega as suas informações e faz um carnaval para o teu CPF. Sem contar que eu não consigo ver uma instituição financeira virtual, porque, pelo que eu entendo, assim, porque eu entendo pouco realmente do sistema financeiro. O Nilton é o cara da área, não eu, não entendo mesmo. Mas pelo pouco que eu entendo, uma instituição financeira, para
ofertar crédito ao mercado, para poder trabalhar com operações financeiras, ela precisa apresentar, né, às autoridades específicas o chamado lastro. Tem que ter. Exatamente. Sem lastro, como é que um banco funciona? Exatamente. O banco, é uma das prerrogativas que o Banco Central quer para autorizar o financiamento. Você tem que ter um lastro. E o banco virtual, qual é o lastro do banco virtual? Você não sabe? Não sei. Nem eu. É uma casa no The Sims, alguma coisa? Ou então, eu acho, é mais o SDS. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus Perfeito, sabe. Perfeito, então, né? Vamos Dando sequência aí, então, ao PowerPoint do Newton. Vamos lá, Rodrigo. Eu falei que eu ia trazer presente. Vamos lá. Olha só, fazer o consumidor acreditar. Isso aí, sabe o que aconteceu? Você lembra da Fininvest? Lembro. Muito bem. Eles tinham 1 hora na televisão de propaganda, mas cantavam, tinha até jingle, né? Que beleza. Então, um espetáculo. Aí tinha um senhor de idade, aliás, isso já é prática abusiva. Você não pode usar idosos para fazer propaganda enganosa, ver lá no Código de Defesa do Consumidor. Então ele falou assim: olha só, é incrível, menino. Eu estava precisando fazer uma obra na minha casa. Gente, a Fininvest pagou tudo. Foi impressionante. E depois cortou. Eu falei, tá aí. E ele não pagou? Eles fazem a pessoa acreditar, eles fazem a pessoa acreditar que não vai pagar nada. Que a financeira vai te pagar e você não vai devolver o dinheiro para a financeira. Quer dizer, e tem gente que acredita nisso, Anderson. E uma coisa importante de ser dita, né? Você que está em casa, que é um pouco mais esclarecido, né? Você vai se perguntar aí, peraí, mas as pessoas vão acreditar realmente que não tem que pagar aquele empréstimo? Acreditam, gente. A gente não está exagerando, a gente não está exagerando, não. As pessoas olham essa propaganda e pegam o dinheiro, aquele dinheiro entra tão fácil na conta que eles não conseguem fazer uma associação a um futuro pagamento. E o pior, né, que você vai pegar X, vai ter que pagar 2, 3X. Né? As pessoas não têm essa percepção. E aí eu estou falando de idosos, com uma capacidade de percepção já bastante atenuada. Eu estou falando de um público fragilizado. E é esse, como a gente viu, né, na semana passada, que é o maior público endividado do nosso país. É quem mais precisa, é quem mais está se ferrando. É lógico. E aí a propaganda tem um papel... Tem. Olha só, eu falei uma vez aqui, me disseram até que eu era louco, mas eu vou falar de novo aqui. Marketing começa com M. Mentira também. Eu sou obrigado a concordar contigo. Mentira também. Nesta questão das instituições financeiras, porque bancárias, eles mentem. 99% daquilo que é mostrado nas propagandas é mentira. É mentira. É aquela história do cara acreditar que se comprar um carro importado vai ter mulher bonita perto dele. Só um desavisado que vai acreditar naquilo. Aí quando ele vê que nada disso, ele se arrepende, mas aí já financiou. É que eu falo às pessoas, mas por quê? Volta a falar o que eu já falei. O primeiro passo é a educação financeira nesse país. E é obrigatória. A matéria tem que ser obrigatória. Então as pessoas têm que ver, têm que perceber que nada é gratuito, que banco oferece guarda-chuva em dia de sol, que banco aumenta o cheque especial justamente para te enforcar mais. As pessoas têm que entender isso. No banco só é bonzinho na hora que você abrir a conta. Na hora que você está endividado, ele não é bonzinho para você, não. Ainda te enforca mais ainda, faz você se endividar, faz você pegar empréstimo eletrônico para, no final, jogar você na justiça. Eu estou cansado de ver isso, Anderson. E é importante que você não caia nessas falácias, né? Um dos nossos objetivos aqui é mostrar a você essas armadilhas, né? Eu não tenho essa percepção, você que está em casa não tem. É por isso que a gente tem aqui a figura do Newton, importantíssima, inclusive, nos últimos anos, porque é para que você entenda o porquê dessas armadilhas, né? Porque o banco que está lá, gente, olha, saiu semana passada, o Newton até me mandou o lucro de um dos nossos bancos aí principais. Olha, eu teria vergonha, se fosse administrador de uma instituição financeira, eu teria vergonha de apresentar os números que aqueles caras apresentam. E eles acham isso a maior maravilha do mundo. Lógico, um país com o nível de desigualdade que a gente tem, com gente passando fome, gente morrendo por falta de atendimento, você representar uma instituição financeira que apresenta lucros de bilhões, trilhões de reais. Isso líquidos. Você já pagou todo mundo. É lucro mesmo, livre. Já pagou todo mundo, já cumpriu, inclusive as contas jurídicas também, já está todo pago, só o que sobra no bolso dessa galera. Olha, gente, é vergonhoso para quem se preocupa com o ser humano,
E aí eu tenho que incluir a classe política nessa também, porque se eu fosse um político, se eu fosse um representante da população, eu teria vergonha de deixar o meu país permitir isso. Porque não pensem vocês que os bancos fazem isso porque eles são instituições internacionais. Porque fora do país isso não acontece com tanta facilidade, não. Acontece, claro, os bancos são sempre figuras muito importantes em todos os países. Acontece isso até nos Estados Unidos. Mas da forma como é feito aqui, não, desproporcional. Né, com desproporcional. A voracidade que a gente vê aqui, não acontece em nenhum lugar do mundo. O país permite. As pessoas que estão no comando permitem. Exato. E continuam permitindo. E o pior, participam conjuntamente dessas ações. Isso é que é o pior, né? Isso é que me deixa triste. Isso que me deixa muito triste. Então, a gente não pode fazer nada para mudar o comportamento do político. Ele continua permitindo que os bancos façam o que quiser. A gente não vai conseguir também mudar e sensibilizar os bancos. Não vão. Eles vão continuar querendo lucrar mais e mais e mais a cada ano, é o que a gente tem visto nos últimos anos, nas últimas décadas. O que a gente pode fazer é mudar um pouco do teu comportamento, da tua percepção. Exatamente. E é o que a gente tenta fazer aqui sempre. Fazer com que você, consumidor, que está na ponta, que é a vítima, eu já tenho isso como certo, acho que o Newton concorda comigo, banco não tem cliente, banco tem vítima. Né? Você é a vítima número tal, você é a vítima tal, você é a vítima portadora da conta corrente tal, você é vítima. Em algum momento você vai ser lesado, não tem jeito. Né? Ou você já acordou de manhã e viu 300 mil reais a mais na tua conta. Já viu? Agora, tirando, tu já viu. Né? Como? Muito. Então, é por isso que a gente está aqui, para mostrar a você que, primeiro, você tem escolha. Vamos parar com essa coisa de que, se eu não fizer isso, eu não compro nada. Renda casada. Você quer ver uma coisa? Eu posso até abordar futuramente. Primeiro, nós falamos sobre a taxa Selic, não muda nada. Aí vem um banco privado, diz assim, nossa taxa está 8,5% ao ano, mais TR. Não está. Aí você pergunta por quê? Com essa nossa conhecida venda casada, você abre uma conta, você tem que ter um cheque. Tem um aí que te obriga até cartão de crédito internacional. Então, um cheque especial, cartão de crédito internacional, título de capitalização, vai ser muito mais do que 8,5%. É porque está atrelado, né? Está atrelado. Foi casado. Ou isso, ou então aí a tua chance de obter um empréstimo diminui. E depois fazem o que? Eu peguei um agora, de um banco oficial, acho que nós sabemos qual, que a pessoa pediu um empréstimo, o contrato não diz nada. Não diz qual é a taxa. Qual é a taxa, não diz nada. Eu conversei, olha, é melhor procurar um advogado, que está me parecendo, sem validade jurídica. Ela assinou, bom, deixa o advogado brigar lá, mas peraí. E mesmo que você assine, não é uma sentença. Porque se o contrato estiver genérico, ele não tem validade jurídica, como o Newton falou. O contrato tem que ser específico, ele tem que ser claro. Qual a taxa, qual a taxa, quanto que você vai pagar, quanto você vai deixar de pagar. Qual a forma de amortização. Não é porque é empréstimo, não é porque é sistema financeiro que você vai sair assinando qualquer coisa. Tem que ter determinação, sim. E o cara do banco vai te dizer, não, é assim mesmo, todo contrato é assim. Todo contrato. E geralmente a pessoa assina em branco. Antes de a pessoa, porque a pessoa fica naquela pressa de pegar o empréstimo. Assina em branco. Assina em branco. Cansei de ver, eu já fui bancário, eu já assinei contrato em branco. Não pode, gente. Aí quando você recebe a cópia do contrato, você vê a esparrela que você caiu. Eu estou cansado de avisar, cuidado, né? Ler. Não pode ler, então vai embora. Não pode. Não pode. Ler, então não pode. Aí o que acontece? Aí entra um outro problema. Tudo isso que você está falando está focado numa coisa. Péssima distribuição de renda nesse país. Sem dúvida. Uma inflação de 4%, entendeu? Uma taxa Selic de 6,5%, o judiciário deu um aumento de 16%. Então a conta começa a não fechar aí. A equação não vai bater de jeito nenhum. Não vai bater nem com raiz quadrada, nem com logaritmo neperiano, não vai bater nada. Nem contratando economistas. Não vai fechar isso, entendeu? Amigo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Que é bom. E assim como eu fiz essa provocação ao Newton, né, nas últimas semanas, você que está em casa também pode participar conosco. Né? Se você quiser sugerir aqui um tema, né, se você está passando por algum problema relacionado a essa questão da relação com os bancos ou outros tipos de relação relacionados à economia, manda para cá, o nosso WhatsApp está aí na tela.
eu passo na hora para o Newton você já viu, né? Eu dei a missão para ele, ele já faz o dever de casa e traz para a gente esmiuçado, explicando direitinho o que é o que e o que você não deve fazer para não cair nessas armadilhas. Né, exatamente, essa que é a minha função aqui. Exatamente. E não tenham vergonha, não. Perguntem, porque, como dizia um quadro humorístico, perguntar não ofende. Não ofende, né? Não ofende. E tá baratinho hoje, né? É de graça, é de graça. Obrigado, Newton. Um abraço, a gente vai para o intervalo. Antes disso, vamos dar um abraço para o pessoal, né, que está assistindo a gente, com certeza, sempre, toda semana. O pessoal da economia lá de São Paulo. Olha, um abraço, vamos lá. Marcelo Segredo, Ederson Gobato, Marlene Braz, Raimunda, advogada lá do Rio, doutora Helenice, que é minha advogada. Que legal. Entendeu? Estão sempre prestigiando. Todo mundo assistindo sempre. Todo mundo, olha, o Marcelo compartilha os vídeos lá. A Simone Magalhães. Simone Magalhães, aquela que mostrou aqui, né? Mostrou aqui. Gente, eu vou te falar, tá? Vocês, obrigado pelo prestígio que vocês me dão, obrigado por vocês compartilharem. Inclusive, eu tenho uma advogada, a doutora Priscila Moragas, ela pega as entrevistas para fazer a tese dela. Aí, tá vendo? Aí, beleza, né? A classe de economistas do Brasil está aqui sempre ligada no que a gente fala aqui. Senão a gente está no caminho certo, né, amigo? Exatamente, estamos no caminho certo, estamos puxando a carroça certa. É isso aí. Então, agora sim, vamos para o nosso intervalo comercial, que é bem rapidinho mesmo, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai à nossa fala. Doutor José Henrique. Doutor José Henrique. Não pode esquecer de ninguém. De jeito nenhum, né? Doutor José Henrique, o Tiago Nogueira, todo mundo que está mesmo me chamando de O Newton vai ter que fazer uma lista na próxima. Faz a lista, faz aqui, não esquece. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nota de esclarecimento da Prefeitura de Sobral. Vamos ver o que a Prefeitura falou sobre as pataquadas da nossa secretária de Educação, né? Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.